Marielle, você tem alguma dúvida em relação que você travou alguma coisa? O que você quer dizer se fez pela metade? Pode falar no microfone se quiser. Tá, tá me ouvindo? Aham. Então, eu consegui encontrar, né, os números primos, provar que eu achei eles e tal, mas eu não consegui fazer aquela segunda parte que tu tinha falado de reduzir o tempo de execução. Oi, desculpa, não. Paulo, você pode mutar o seu microfone? É que está dando eco aqui. Ah, tá. Desculpe. Nada, nada. Obrigado. Você pode repetir essa última parte que você falou? A última parte, o que eu não consegui foi reduzir o tempo de execução, que era a segunda parte, né, do exercício. Ah, certo. Mais alguém que não fez, mas ainda pretende fazer? É porque eu não sei, eu posso ou dar mais prazo para vocês fazerem, é que assim, não tem prazo, na verdade, né? Só é mais um exercício de prática mesmo, né? Mas vocês querem que eu dê mais prazo e tire dúvidas hoje, ou vocês querem resolver juntos agora? Alguém tem alguma Eu voto por fazer junto, mas assim, se o pessoal quiser fazer, Tá tudo bem. bom, então a gente pode fazer junto. Eu acho que a gente pode fazer juntos também. Então tá legal. Deixa eu Ô, abrir Bruno, aqui. Oi. posso perguntar um negócio? É que parece que quando você roda ele, cada hora, não sei, eu no RStudio, cada hora ele roda, dá um tempo de execução diferente. Então Mesmo que você reinicie. Então, é por isso que eu passei para vocês para rodar usando essa biblioteca RBenchmark. Porque aí, o que ela faz é rodar tipo umas 10 vezes e tirar a média. E aí o tempo de execução sai mais certinho, né? Porque é normal ter essa diferença de tempo de execução mesmo. Ah, entendi. Então eu esqueci dessa parte também. Mas você chegou a fazer alguma coisa para melhorar o tempo de execução? Eu fiz. O primeiro eu arrumei o código, depois o outro eu fiz ele de outro jeito. Aham. Posso copiar e colar aqui o código, não sei se... Pode ser. Pode ser? A segunda parte ou a primeira? Vamos fazer assim, eu vou... Pode passar a primeira parte, aí a gente vê o seu código. Primeira, tá. Vou passar a primeira. A primeira eu só arrumei. Beleza. A segunda, vou botar aqui mesmo no chat. Aham. É bom que vocês conseguiram fazer e tal, entender o código e encontrar os números primos. Essa é a parte principal. Esse desafio era mais assim mais para vocês verem a diferença que dá de pegar um código não otimizado e fazer algumas pequenas mudanças e ver que ele roda assim dezenas ou centenas de vezes mais rápido. Mas aí eu mostro para vocês agora. Vou compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo aí? Deixa eu... Conseguindo ver aí? Tá. Deixa eu... Pera aí, só um pouquinho, desculpa, gente. Só estou ajeitando aqui para conseguir ver o chat junto. Tá. Acho que essa aqui é a função que você passou agora. Beleza. Vou tentar executar aqui. Acho que fiz... Eu tinha feito porcaria aqui, pronto. Legal. Mas... tá, é negócio assim. Beleza, então, o que você fez aqui, Elber? Você quer comentar?
Então, eu não lembro, na verdade. Deixa eu ver. Eu fiz aquele dia depois da aula. Então, peraí, deixa eu colocar aqui em cima e a gente compara. Vamos ver. Ó. Depois eu não mexi mais. Tá, eu só estou comparando aqui. Ah, você fez um break aqui. Você fez um break Sim, aqui já. Isso já é e eu uma. mudei a condição também. Eu acho que a condição sua tá diferente, eu coloquei igual e coloquei Sim, um sim. break. O break era uma parte do desafio, na verdade, né? Para você otimizar o código. Porque. Era? Eu não sabia. Sim. Eu não É sabia. um Eu passo. coloquei porque tava repetindo, eu vi. Ele tava rodando tudo de novo, daí eu botei o break para ele Então, quebrar. exato, porque. Bom, deixa eu explicar aqui. Então, ó, o que o Elder fez? Ele trocou aqui o primo. A gente estava setando isso aqui igual a falso, e esse daqui é igual a true. Estava ao contrário, era um dos bugs do código. Acho que você também trocou isso, né, Marielle? Aí, trocou esse igual aqui, que estava assim, estava desigual. Bom, deixa eu explicar a lógica disso aqui primeiro, né? A lógica disso aqui é o seguinte, a gente vai testar um conjunto de valores até n para ver quais deles são números primos. Então, vai de 2 até n. Então, a gente vai aqui, começando do número i, e o i começa do 2 até o n, a gente vai primeiro colocar aqui que o número, a gente vai setar uma variável booleana falando que esse número é primo. Então, para ele é primo. Está setado aqui igual a primo. Aí, a gente vai aqui passar em uma segunda variável, j, vai fazer um loop nela, indo de 2 até i menos 1. Por que i menos 1? Porque a gente vai testar todos os valores que são menores do que i, e tentar dividir i por aquele valor. Porque se i for divisível por qualquer valor que for menor do que ele e maior do que 1, então ele é primo. Então, o que a gente faz aqui se i for divisível por j, ou seja, se i for divisível por qualquer número menor do que i e maior do que 2, maior ou igual a 2, né? Então, isso daqui é resto da divisão, tá? Então, a gente divide e pega o resto. Então, se esse resto for igual a 0, ou seja, se i for divisível por j, então a gente coloca aqui que ele não é primo. E aí, o Elder já fez uma otimização aqui desse break, que sem o break, a gente teria que ver, mesmo se a gente encontrasse um valor que não é primo, durante esse loop, a gente continuaria testando os próximos, e não precisa, né? A gente já viu que ele não é primo. Então, a gente pode colocar esse break aqui, que ele vai sair desse loop interno e já vai partir para o próximo. Ou seja, assim que a gente descobrir que é um número primo, ele já vai tentar encontrar o próximo número, desculpa, assim que a gente descobrir que ele não é um número primo, a gente já parte para descobrir se o próximo é primo ou não. E aí, quando a gente descobre se ele é primo ou não, a gente vai vir aqui e falar, se ele for primo, ou seja, se essa variável aqui foi setada aqui em cima e ela não caiu nesse if nenhuma vez, ou seja, sempre deu aqui que ela não é divisível por números menores do que ela, então a gente vai adicionar ela nesse vetor de primos. E aí a gente vai fazendo isso, a gente vai voltar aqui no começo do loop, né, e testar o próximo valor. Então, começando do 2, a gente vai testar se ele é primo, a gente vai testar o 3 se ele é primo, e assim por diante. E aí a gente vai concatenando tudo nesse vetor aqui, primos, essa variável aqui, a gente vai concatenando todos esses números primos que a gente vai encontrando, e a gente retorna. O Elder fez também essa correção aqui, e o 2 é número primo.
Na verdade, quando eu fiz esse exercício, eu nem tinha percebido que estava faltando colocar o 2 aqui. Então, na hora de retornar, ele colocou aqui que... Na verdade, você nem precisa fazer isso aqui, Helder. Ó, você pode só retornar assim. Porque a atribuição, ela é feita... você poderia fazer ou assim, também funciona, ou só colocar esse aqui, ao invés do primos, porque é um pouco estranho fazer isso, na verdade, você está setando uma variável, mas depois você nunca usa ela. Bom, tá, então essa era outra correção. Outra coisa que dá para fazer também é só colocar aqui, primos C igual a já começa com o 2 aqui em cima. E na verdade a gente, então, precisa começar aqui só do 3, né, porque o 2 já... Bom, não, desculpa, é do 2 mesmo. Tá, eu vou deixar assim, tá? Colocando o 2 aqui em cima. Tá, então esses eram os bugs. Deixa eu ver aqui se executar isso aqui, o que acontece. Beleza, tá retornando certo. O seu também tá assim, Marielle? Você fez igualzinho isso aqui ou você fez alguma coisa diferente? Não, eu tinha colocado, só invertido só e colocado break, mas aí tá achando 25 números e a quantidade é diferente. Oi, 25? É, Passa o que você fez aqui no código, aí a gente vê o que tá errado e corrige. na verdade, eu não consigo, na verdade, copiar e colar, porque eu não consegui salvar uma versão. Eu só tirei uma foto só. Entendi. Mas pelo que eu vi aqui, que você fez, até a parte do break tava igual. O resto aí para baixo, daí eu não mexi. Entendi, beleza. Tá, então, talvez seja isso aqui, ó, talvez seja esse 2 que tá faltando. Tá, aí, deixa eu falar um pouquinho sobre as coisas que a gente pode fazer para otimizar isso aqui. A primeira coisa é esse break aqui, né, que os dois já tinham colocado, que, ó, se eu tirar esse break, 0.011, se eu executar assim, deu bem pouca diferença, mas deu mais. Vamos testar com o benchmark, aí a gente consegue ter uma noção melhor. Só instalando esse pacote aqui. Acho que foi. Eu também não consegui instalar isso aí, não. Aqui deu algum problema. No Caco? Não deu. Não sei Estranho. por quê. Estranho. Aqui foi. Bom, vamos ver. Marielle, você está usando o RStudio? Não, tô no Kagon também. Eu não sei lá como que eu falo isso. Eu também não sei. Dá para rodar no Jupyter também, se instalar o kernel do R. Eu não sabia. Dá um pouquinho de trabalho, né? Mas dá. É porque às vezes, quando não dá para... Bom, uma vez eu não consegui instalar um pacote aqui no meu, era problema daquele de um software, eu não lembro, que é muito usado, Java, alguma coisa assim. Pode ser isso, não sei. Vou aumentar um pouco aqui. 0018. Parece bem consistente nesse... Tá consistente até demais, para falar a verdade. Não, tá mudando um pouquinho. Então, sem o break, ele está dando 0018, né? Vamos colocar o break aqui agora. E testar.
0005. Então, assim, caiu pra caramba já o tempo de execução, só de colocar aquele break lá. É de 0018 para 0005. Aí tem algumas outras coisas aqui que diminuem pra caramba também. Uma delas é colocar aqui a raiz quadrada. A gente não precisa testar todos, porque assim, se a gente já testou se ele é divisível por 2, imagina que a gente está testando o número, assim, sei lá, 19 aqui. Se a gente já testou que ele é divisível por 2, então a gente não precisa testar se ele é divisível pela metade desse número, que seria, que não tem metade desse número, mas assim, a gente não precisa testar até a metade desse número, porque a gente sabe que tudo da metade para baixo desse número, tudo para a única coisa acima da metade desse número vai ser, nossa, eu estou bugando um pouco na minha explicação. Ó, é esse aqui, ó. Eu estou testando aqui o número 18. 18 é 2 vezes 9. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso aqui. Então, se eu já testei o 2, e ele deu que é resto zero, que ele é divisível por 2, ou não, eu não preciso testar o 9. Porque se ele é divisível por 2, então ele também é divisível por 9. Então, no final das contas, a gente só precisa testar até a raiz quadrada do número, por causa disso. Então, aqui, por exemplo, eu estou testando o número 20. Vamos só pegar um número primo, vamos testar o 23. Qual que é a raiz quadrada de 23? 4,79. Então, se eu vier testando aqui, 23 dividido por 2. Então, vamos colocar o resto aqui. Deu o resto 1. Aí eu testo aqui com 3, com 4. Aí eu chego no 5, mas eu não preciso testar o 5, porque eu sei que não tem nenhum número que se eu dividir 23 por 5, ele vai dar um valor que a gente já testou. Não tem nenhum valor maior do que 5 que a gente já não tenha testado. Acho que deu para entender, né? Depois procura no Google para encontrar uma explicação melhor, que eu estou bagunçando aqui. Mas, enfim, você só precisa testar até o número, a raiz do número. Aí a gente pode tirar esse menos 1 daqui e testar até a raiz. Aí, se a gente executar isso aqui de novo, ó, 0005. Agora deu 0001. Então caiu pela metade agora o tempo de execução. Aí, uma outra modificação que a gente pode fazer é a seguinte. A gente não precisa testar todos os números de 2 até i. A gente pode testar valores... aliás, a gente não precisa testar valores tipo 4, porque a gente sabe que se a gente encontrou que ele não é divisível por 2, então ele também não vai ser divisível por 4. Ou 6, porque a gente já testou 2 e a gente já testou 3, então a gente sabe que ele não é divisível se ele não é divisível por 2 nem por 3, a gente sabe que não é divisível por 6. Então, na verdade, aqui a gente só precisa testar se os números primos menores do que a raiz do número que a gente está querendo testar é divisível. Ou melhor, se o número que a gente está querendo testar é divisível por qualquer outro primo antes dele, e menores do que ele, ou do que a raiz dele. Vamos primeiro aqui testar, dividir só pelos primos menores do que ele, né? Então, todos os primos que a gente foi guardando aqui, a gente tem um vetor, então a gente pode iterar nesse vetor e ir testando se i é divisível por aquele valor, por todos os valores que estão nesse vetor.
ou melhor, se I é divisível por qualquer um desses valores que estão no vetor. Se ele for, ele não é primo. Aí eu testo aqui ó, deixa eu só comparar aqui. É que eu já tinha colocado a raiz aqui, mas vamos tirar. 0,01, beleza. E aí, se eu testar aqui com, trocar aqui por primos, testar no, preciso de um número maior aqui também. Está começando a ficar pequeno demais o tempo de execução. 0,03. Estou testando com 1000 aqui, com até 1000, tá? E se eu testar aqui, trocar para primos, peraí, quanto que tinha dado? 0,02, ou melhor, 0,03, né, mais ou menos. 0,29. 0,029. Agora vai dar 0,002. Diminuiu mais ou menos 10 vezes, né? Aí, só que agora eu parei de testar aqui se... Aqui? Ok. Só que agora eu parei de testar aqui se ele é divisível por... aliás, até a raiz, para JI só até a raiz, né? Porque eu tive que colocar primos aqui no lugar. Então, o que eu tinha feito aqui é colocar um if J é maior do que a raiz de I, eu dou um break. Então, é a mesma coisa que eu tinha feito aqui dentro do if, só que como eu não consigo mais colocar a condição aqui, porque eu coloquei para iterar nesses primos, e eu poderia também trocar a quantidade de elementos aqui no primos, né? Eu poderia fazer, por exemplo, for i em primos, eu poderia fazer algo desse tipo aqui, primos menor do que raiz de i. Só que isso daqui acaba demorando mais tempo do que essa indexação aqui, acaba demorando muito, então é melhor só não usar ela e colocar um if aqui e um break. E aí, se a gente executar isso aqui, ele vai dar 0,002. Beleza, acho que eram essas todas as otimizações que a gente consegue fazer aqui no código, mas ó, se a gente comparar agora o tempo de execução inicial aqui para, vamos colocar aqui para 100 para não demorar muito. Na verdade, tem aqui vamos testar aqui sem todas essas otimizações. Vamos Ctrl Z aqui. Okay. 100. Demora muito. Tá bom. 0,029. E agora, se eu testar aqui com todas as otimizações, eu consigo rodar em... então, agora eu estou colocando todas as otimizações de volta, estou testando só valores que são primos, e menores do que a raiz de i, e estou dando break aqui. E aí, se eu rodar isso aqui agora, deixa eu só... Okay. Agora, se eu rodar isso aqui, está 0,002. Então, uma diferença de execução de... deu bastante diferença aqui, né? Não tanto quanto deu no
no meu computador antes. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não, acho que é isso mesmo. Aqui no meu computador tinha dado mais diferença de tempo. Mas é que eu também estava testando para 10.000. No meu computador, para esse valor aqui, em 10.000, é dado 8 segundos para rodar. Tem as otimizações. Então, se eu vier aqui e executar isso aqui, que está sem as otimizações, aí já está com break aqui, né? Vamos tirar o break. Nossa, puxaria essa. Ah, tá. Aí isso daqui vai demorar uns 8 segundos. Quanto maior esse número, maior é a diferença de tempo que dá também. Então não foi tão significativa assim a diferença que a gente testou agora há pouco, porque a gente estava testando só até 1.000. Assim, foi significativo, demorou mais de 10 vezes menos, né? Mas agora se eu testar com um número alto, ainda não terminou de rodar. Acho que eu testei. Ah, tá. 18 segundos. Agora, se eu testar com todas as otimizações, vai demorar 0,03 segundos. Então, principalmente nesses algoritmos que têm complexidade exponencial, se vocês conseguirem otimizar qualquer coisa neles, já vai dar uma diferença absurda de execução de tempo. Só de colocar esse break aqui, ó, já dá uma diferença de 18 segundos, agora vai dar uns 3 segundos, quer ver? Se eu só colocar esse break aqui, deu 2 segundos. Então, são coisas pequenas que a gente pode modificar no código e já fazem uma diferença absurda, principalmente em linguagem que não é compilada, tipo, ou seja, linguagens que são mais lentas, tipo R, Python, dependendo do que você faz, você consegue uma diferença de desempenho gigante. No meu código mesmo, que eu estava trabalhando com a simulação de dados, que eu estou trabalhando, né, eu tenho que rodar uma otimização de uma função, e para fazer a otimização da função, eu tenho que executar a função umas 60.000 vezes, para encontrar um mínimo decente, né, senão ele cai num mínimo local. Então, essa função tem que executar rápido, e antes estava demorando, tipo, uns 10 segundos para executar uma iteração da função, e agora está demorando 0,02 segundos, então é uma diferença absurda de performance. Acho que nem era 10 segundos, acho que era mais, porque eu estava demorando a noite inteira para otimizar. Mas enfim, acho que deu para todo mundo entender, né? Dá uma eu acho essa parte de otimização de código bem legal, na verdade. Acho bem divertido ver a diferença de performance que dá no algoritmo. Eu gosto de coisa rodando rápido. Deixa eu acho que agora a gente pode começar a aula de hoje mesmo. Deixa eu compartilhar aqui. Eu vou passar a aula hoje no RStudio. Deixa eu não estou enxergando aqui, ó. Vou passar a aula hoje no RStudio, que é para vocês aprenderem a mexer nele, porque é onde a gente geralmente programa em R. Como o Helder disse, a gente consegue também instalar no notebook, né, usando no Jupyter ou no Kaggle, como a gente estava fazendo, mas o pessoal geralmente usa o RStudio para programar em R. Então, esse daqui é o RStudio. Eu não vou mostrar como instalar o RStudio, tá?
É só você procurar aí no Google lá, instalar RStudio, aí vai ter vários tutoriaizinhos. Mesmo porque se eu fosse mostrar para vocês, eu teria que desinstalar tudo aqui. Mas tá, deixa eu só dar uma clean nisso aqui. Tá. Então essa aqui é a cara do RStudio. Eu vou começar aqui. Faltou só. Eu vou começar aqui mostrando para vocês como gerar um projeto no RStudio. A gente cria um projeto na RStudio dessa forma. A gente vem aqui em File, a gente clica em Novo Projeto. Isso daqui não vai aparecer para vocês. A gente clica aqui ou Novo Diretório, a gente escolhe um diretório existente. Eu vou escolher um diretório existente, que vai ser esse diretório aqui, aula 2. Então, ele já está aqui. Ou vocês podem clicar aqui e procurar também a pasta que vocês querem, e aí eu vou criar um projeto aqui dentro dessa pasta. Aí ele criou o projeto. Vocês ainda estão vendo a minha janela do R? É porque ela deu uma pulada aqui, eu não sei se ela parou de compartilhar, acho que não. Desculpa. Ok. Tá. Para que a gente faz um projeto no RStudio? É que, na verdade, acho que é melhor compartilhar minha tela em... Não, acho que tá bom assim. Se a gente abre esse arquivo, se a gente muda de diretório aqui e cria um arquivo novo aqui, por exemplo, e salva ele... Olha, se a gente muda o diretório aqui que a gente está, então, eu mudei agora eu estou aqui no diretório, o meu Working Directory é o desktop. O Working Directory é o diretório no qual o R tem a raiz para buscar os arquivos. Eu vou explicar isso aqui. Então, eu coloquei aqui minha área de trabalho como meu Working Directory. E eu posso vir... Cadê a aula 2? E aí, se eu quiser ler esse arquivo data.csv, por exemplo, eu posso vir aqui e eu faria, tipo, read csv. E aí eu coloco aqui data.csv. Mas ele não vai encontrar o arquivo data.csv, porque esse diretório aqui não é o meu Working Directory atual. O Working Directory é o desktop. Então, na verdade, o que eu teria que fazer aqui é a aula 2, né, / data.csv. Aí ele conseguiria buscar o arquivo data.csv. Mas, por causa dessa questão, às vezes a gente pode ter um arquivo R em uma pasta e a gente abre ele e aí a gente tenta rodar e não vai porque ele não encontra arquivo. Então, a gente tem, ou a gente sempre seta o diretório, ou a gente tem a opção também de criar o projeto, porque aí com o projeto a gente pode só... por aqui não tem como mostrar para vocês, mas se vocês forem no explorador de arquivos do Windows e abrirem o R pelo rproj, vocês já vão abrir o arquivo na pasta certa. Então, ele já abriria o arquivo aqui dentro desse diretório aula 2, e vocês poderiam rodar independente de onde esse arquivo tiver. Seria a mesma coisa que de set as working directory e escolher a pasta aqui. Mas só um detalhe, é uma questão assim de organização, é mais fácil para quem está usando o seu código, se tiver um rproj, a pessoa já vai saber que é só abrir aquele arquivo lá e rodar o código. Tá. Então, voltando aqui para a aula 2, começar explicando o help. Vocês têm essa abinha aqui, help, e vocês podem procurar ajuda para documentação de funções. Então, por exemplo, aqui eu coloquei o print, né, ou, se você, sei lá, documentação do plot. Aí você digita aqui, ele vai mostrar toda a documentação e como usar o plot. Então, ele está falando aqui, o plot tem argumento x e y, o argumento x é isso aqui, o argumento y é isso, e ele vai ter toda a explicação de como aquela função funciona.
Não é nessa abinha help. Alternativamente, vocês podem vir aqui e colocar no código interrogação e print. E aí ele vai abrir direto aqui no help. Aliás, coloca a interrogação e a função que vocês querem ver a documentação, né? Então, print, ou plot, ou apply, o que vocês quiserem. O que vocês quiserem checar, ele mostra a documentação no help. Tem instalação de pacotes, que vocês já viram, na verdade, né, que eu já tinha passado, mas para instalar pacotes no R, vocês fazem install.packages, aí vocês colocam aqui o nome do pacote que vocês querem instalar. Por exemplo, sei lá, ggplot2, que é um pacote do R de fazer plots. Aí você vem aqui, install packages, roda, aí ele vai instalar, beleza, instalou. Como alternativa, vocês também podem vir aqui em Tools, Install Packages, aí vai abrir essa janelinha aqui, vocês podem, aí vocês escrevem aqui o pacote que vocês querem instalar. Então, de novo, ggplot, também aparece a janelinha aqui de autocomplete, ele vai mostrando todos os pacotes disponíveis. Então, eu escolhi aqui ggplot2, instalar. Aí ele vai fazer a mesma coisa. Na verdade, ó, ele vai chamar o comando install packages pro que você escolheu. É só um menu gráfico. Tá. Então, instalação de pacotes, help projetos. Então, eu vou começar aqui na... Ô, Bruno, depois também você tem que carregar, né, o pacote, dar um library e o nome do pacote. Sim, verdade. Obrigado, Natália. Depois que você instalou o pacote, sempre que você quiser usar ele, você vai usar esse comando aqui, library ggplot2. E se você quiser, você também pode usar o pacote sem da library, se você usar esses dois pontinhos aqui, tá vendo? Duplos dois pontinhos. Se você fizer isso aqui, você pode pegar qualquer função que tem dentro desse pacote. Então, sei lá, vamos ver aqui. Plot. Eu não sei usar esse pacote, na verdade. Mas, isso aqui é uma função desse pacote, certo? Se eu der library, isso aqui, aí eu não preciso colocar o ggplot dois pontinhos. Eu posso só colocar ggplot. Na verdade, dá para fazer isso aqui, ó. Ele já consegue encontrar essa função aqui, ggplot. Se eu não tivesse dado esse library, os pacotes eles ficam carregados aqui, tá? Aí se eu vier aqui, ggplot, eu vou descarregar ele. Então, ele deu detate desse pacote e não está mais carregado. E se eu vier aqui, da interrogação ggplot, ele não encontra essa função. Se eu vier aqui da interrogação ggplot, ele encontra, ou eu posso dar library, e aí ele vai reconhecer a função. Beleza. Aí quando eu dou library também, ele carrega aqui, tá vendo? Então, dá para ver todas as bibliotecas que vocês têm instaladas aqui também. Tem o explorador de arquivos. E também tem a parte aqui onde ficam listadas as variáveis, que na verdade a maior vantagem de usar o RStudio é isso aqui, porque o notebook geralmente não tem. Sempre que você atribui uma variável, ela vai aparecer aqui nessa listinha de variáveis. E atribuir uma variável E, me atribuir uma variável A, e aqui vai ter um drop-down de todos os environments que tem que tem carregados no seu R, desde o global até o base. E isso daqui assim, eu vou falar de environments mais para frente, se der tempo, mas basicamente cada pacote vai ter um conjunto de variáveis e funções que estão carregadas nele. Sempre que você carrega o pacote, elas vão ser carregadas aqui, e isso daqui funciona, tem uma hierarquia. Então, no Global Environment, você consegue pegar funções de qualquer um desses pacotes aqui que estão embaixo do Global Environment. E aí você pode visualizar as variáveis que você colocou no Global nesse menuzinho aqui.
E aí vocês podem vir aqui também, que tem uma visão de tabelinha e tal. Beleza. Então eu vou começar aqui pelo Lapply. Outra coisa aqui também é que tem esse menuzinho aqui. Se você coloca esses quatro hashtags aqui, ele aparece aqui nesse menuzinho. Então, se eu tirar um desses hashtags, ó, a instalação de pacotes vai sumir. Ele sumiu. Aí, se eu colocar de novo, aí ele aparece ali no menuzinho. Isso daqui ajuda para a gente navegar aqui no código. Fica bacaninha de documentar o código assim. Então, tá, começando aqui no Lapply. O Lapply é uma espécie de loop no R, que já vai retornar para vocês uma lista, ou uma matriz, ou seja lá o que for que você está... o Lapply sempre vai retornar uma lista. Ele vai retornar uma lista com os resultados daquele loop. E cada iteração do loop é definida dentro de uma função. Então, eu fiz uma lista aqui, A, ela tem os valores 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, se eu chamar esse Lapply A, passar o A aqui como argumento, então o Lapply vai iterar nesses valores que tem dentro do A, ele vai começar aqui pelo 1, 2, 3, 4, 5, e vai chamar essa função e colocar os elementos de A nesse parâmetro X. Eu que defini X, vocês podem colocar qualquer coisa aqui. Vocês podem colocar valor, ou parâmetro, ou sei lá, o que vocês quiserem. E aí ele vai chamar essa função. Então, eu defini uma função aqui que vai receber X e vai retornar X ao quadrado. Então, o que vai acontecer quando eu rodar esse Lapply é que ele vai retornar todos os elementos dessa lista elevados ao quadrado. Ou seja, eles vão essa lista vai ser, cada elemento dessa lista vai ser o retorno de uma execução dessa função para cada elemento dessa lista que você tinha antes. Eu posso definir também a função fora, se eu quiser. Eu posso fazer isso aqui. F, essa função aqui. Na verdade, nem preciso dessas chaves aqui, porque é só uma linha. E aí eu posso fazer o Lapply do A, F. E aí ele vai retornar a mesma coisa. Dessa forma aqui, a gente geralmente faz o Lapply assim, porque é um pouco mais compacto. Aí tem o Apply. O Apply é um pouco diferente do Lapply, no sentido que a gente tem que falar para ele se a gente vai iterar em linha, coluna ou em ambos. Então aqui eu vou fazer uma matriz aqui. Então, tem aqui a matriz. E aí eu vou aplicar o Apply na matriz. E isso daqui, esse 1, significa que eu vou iterar nas linhas da matriz. E aí eu vou aqui, nessa função, eu vou somar o primeiro elemento da linha da matriz com o segundo elemento da linha da matriz. E aí, se eu executar isso aqui, vai dar 4 e 6. Então, ele somou aqui 1 mais 3, 2 mais 4. E retornou para você. E outra coisa aqui que também posso fazer é retornar uma matriz. Então, se eu não tiver isso, se eu tiver isso aqui, X é um vetor, né? Então, tá certo. X é um vetor. Então, se eu executar isso aqui, ele vai sempre retornar um vetor aqui. Então, se você retornar um vetor, ele sabe que esse retorno aqui vai ser uma matriz. E aí ele já vai te retornar uma matriz. Então, no caso aqui, eu somei a linha da matriz por ela mesma. Né? Na verdade, dá para fazer isso de jeito, só somando a própria matriz M, né? M mais M. Mas no caso aqui é só para explicar para vocês o funcionamento do Apply. Então, o 1 itera nas linhas, vocês também podem iterar nas colunas, usando o 2.
Aí, então, agora ele somou o 1 com 2 deu 3, 3 mais 4 deu 7. Ou você pode iterar na linha e coluna, que é 1, 2. Você tem que fazer o C, né? C, 1, 2. E aí ele vai iterar nas linhas e colunas, e aí, sei lá, ele vai, isso aqui ao quadrado. Aí ele vai elevar cada elemento da matriz ao quadrado. Acho que deu para entender isso aqui, né? É um pouquinho confuso, mas não é tão difícil. Também tem muitas outras, tem Mapply, tem sapply, e uma vantagem de usar o Lapply é que fica bem fácil depois de, por exemplo, paralelizar o seu código. Então, se você tiver você tem uma biblioteca que chama Parallel R, acho que chama, e aí é só trocar essa função Lapply por P-Lapply, eu acho que é, ou P-Apply, acho que é P-Apply. E aí ela vai rodar todos esses elementos vão rodar simultaneamente, o resultado da função vai sair mais rápido. E outra vantagem é que se você fosse fazer um loop disso aqui, você teria que fazer tipo for x em A, né? Tem que colocar parênteses aqui, que o R não gosta. For x em A, a gente vai elevar o A ao quadrado, e aí a gente teria que criar uma matriz aqui, pela res, e concatenar esse resultado no res. Então, a gente faria aqui res, recebe cres e ao quadrado. E aí, se a gente executasse isso tudo aqui, e pegasse o valor de res, aí ele não funcionou. Não funcionou. X ao quadrado. Aí ele levou todo elemento de A ao quadrado. Só que, assim, isso daqui é muito mais fácil, né? Muito mais curto e elegante de você entender, para você escrever também é melhor. Isso daqui é o equivalente à compreensão de listas no Python, por exemplo. E, tem alguns materiais que falam que o Lapply é mais eficiente do que o for, mas eu acho que essa informação é um pouco ultrapassada, porque as coisas do que eu testei aqui, eu testei faz tempo já, mas o Lapply assim, é tão rápido quanto o for, então não tem muita diferença em desempenho isso. Pode ser que tenha, não sei. Até onde eu sei, não tem diferença de desempenho. Então agora eu vou falar sobre variáveis aleatórias. Eu vou dar uma corridinha, mas não tem tanta coisa para falar assim. Variáveis aleatórias, então aqui esse runIf vai gerar variáveis em uma distribuição uniforme. Então se eu executar isso aqui, ele vai gerar 5 números aleatórios, com mínimo 3 e máximo 9. E ele gerou aqui 5 números aleatórios. Distribuição uniforme. Eu posso também ter gerar números aleatórios em uma distribuição normal. Então, aqui eu estou gerando 5 números aleatórios com média 0 e desvio padrão 1. Notem que desvio padrão é a raiz da variância, né? Então, leva isso em consideração quando estiver gerando aqui os números aleatórios. Eu posso, tem esse sample que ele vai gerar números aleatórios, ele vai pegar elementos aleatórios de uma lista. Então, aqui eu tenho uma lista de 1 a 5, né? Se eu executar isso aqui, ele cria uma lista de 1 a 5. E então ele vai fazer ele vai pegar 3 números dessa lista, 3 números aleatórios dessa lista. Então, se eu executar isso aqui, ele vai pegar 2, 4 e 5. Se eu executar de novo, ele vai pegar o 4, 2, 5. Então, eu quero que ele repita. Não repete?
Não repete. Acho que é quando eu coloco replace igual a true que ele repete. Ó. Com replace igual a true, ele pode pegar números repetidos. Se eu colocar replace igual a falso... Ah, tá. É que eu não consigo pegar elementos não repetidos de uma lista que é menor do que a quantidade de elementos que eu quero, né? Então, se eu pegar 4 aqui... ele pega aqui todos os elementos não repetidos. Se eu colocar replace igual a true, ele pode pegar elementos repetidos. Aqui ele repetiu 2. Beleza. Então, aqui, lendo arquivos de um CSV, eu já tinha mostrado para vocês na aula passada, né? Eu posso colocar aqui essa função read CSV, também tem outras funções tipo read table, read CSV2, tem um monte de variações. Mas elas todas funcionam mais ou menos da mesma forma, né? Tem algumas diferenças. Mas se eu vier aqui fizer read CSV e pegar esse arquivo aqui, data.csv, lembrando que eu tenho que estar no mesmo diretório. Ó. Se eu não conseguir, se eu não estiver conseguindo ler esse arquivo, ele pode, por exemplo, se aparecer esse erro aqui, ó, executar isso aqui. Ó, ele não conseguiu encontrar o arquivo, tem que ver se você está no diretório certo. E não basta só você entrar aqui, clicar aqui no diretório. Se você executar isso aqui, também vai dar erro. Você tem que mudar o diretório do R, que você usa esse set as working directory. E você clica nisso aqui, ele vai chamar esse comando aqui, setwd, aí ele vai colocar o PS da pasta que você está trabalhando, e essa é a pasta que tem esse arquivo dentro, né? Então eu posso vir aqui e ler esse arquivo. Então eu li esse arquivo aqui para dentro dessa variável df, e aí eu vou agora falar de plots. Então eu vou usar esse df aqui para fazer as plots também. Então, para fazer plots no R, você chama esse comando plot. Tem também, assim, outras formas, outros pacotes para você fazer plot, tipo ggplot. Mas o padrão é esse plot. Então, se eu fizer plot desses dados aqui que eu li, notem que esses dados aqui tem 3 colunas. É um data frame com coluna X, coluna Y e coluna Z. Esse Z aqui é que eu usei um site para gerar os valores, e aí ele colocou esse Z aqui também, mas eu não vou usar. Então, tem o X e o Y, e aí eu estou plotando o Y em função do X. Então, eu estou colocando aqui, no plot, eu coloco aqui, tem algumas formas de fazer essa mesma plot, né? Você pode colocar aqui df, e aí você coloca aqui um vetor das variáveis que você quer plotar, ou selecionar, né, se você fizer isso aqui, df, c, x e y, você pegaria um subconjunto desse data frame, né, você pegaria as colunas x e y. Aí se você der plot disso, ele já plota no formato certo. Outra opção é vocês fazerem isso aqui, coloca aqui x, df, y, e você, opa, acho que precisa ser aqui. É isso, peraí. Tá, é esse aqui, ó. É só limpar aqui. Geralmente vocês vão plotar, ou melhor, se vocês forem plotar vetores ou listas, né, vocês podem passar o primeiro parâmetro aqui, é o eixo horizontal, o segundo parâmetro é o eixo vertical. E aí, se eu der plot disso aqui, ele vai plotar o eixo vertical em função do eixo horizontal. Outra forma de fazer isso é você usar essa fórmula. É um jeito de você, que algumas funções podem usar no R, e aqui vocês podem só passar o data frame aqui, e especificar qual coluna você quer plotar em função de qual outra coluna. Então, aqui eu estou plotando o Y em função do X. E aí, se eu executar isso aqui, ele vai plotar aqui o Y em função do X.
Então, o y no eixo vertical. Notem que é o contrário, tá? Aqui eu estou plotando x, y, né? E aqui eu troquei a ordem, porque senão ele vai plotar o x no eixo vertical. Isso, x no eixo vertical. E aqui eu também posso definir tipo, a cor e o tipo de plot. Se eu colocar aqui L é de lines, aí ele vai plotar uma linha. Se eu colocar aqui P é de points, aí ele vai plotar pontos. E tem vários tipos de plots. Tem histograma, tem box plot, tem todo tipo de plot que você quiser aqui. Então, tá. Aqui eu estou gerando só um exemplo aqui, que eu criei uma coluna no data frame, uma coluna R de random, né? E aí eu estou somando essa variável, a coluna y, com valores aleatórios, com média 0 e desvio padrão 20. E aí se eu plotar isso aqui, aí ele faz essa plot aqui do R. E eu vou usar esses dados depois para fazer a interpolação não, mas a regressão linear. E se eu quiser aqui também eu posso plotar várias plots no mesmo gráfico. Então, eu gero uma plot aqui, e se eu fizesse plot de novo, se eu viesse aqui, sei lá, aqui nessa plot aqui de cima e plotasse ela substituiria a plot antiga, né? Para isso não acontecer, para ela plotar várias plots no mesmo gráfico, vocês podem usar esse comando lines e points, dependendo do que você quer plotar, né? Tem os outros também, tem histograma, tem boxplot, mas então você pode vir aqui, o primeiro comando que você executar, você pode usar o plot normal, aí ele vai plotar, aí se você fizer lines, ele vai plotar no mesmo gráfico. E se você fizer points, ele também vai plotar no mesmo gráfico. Outra opção é vocês fazerem fazerem isso aqui. Plot type é igual a line. Isso aqui não vai funcionar, né? Porque ele vai fazer duas plots diferentes. A gente quer no mesmo. Então, a gente pode fazer... Peraí, qual que era o comando? Vou ver aqui rapidinho. Ué, eu sumi com o comando. Par. Viu? Não era isso. Era. Eu esqueci o comando, gente. Era isso mesmo. Era par new é igual a true. Então, se a gente executar, colocar esse comando aqui, par new é igual a true, antes de executar uma plot, ela vai plotar no mesmo gráfico que a gente já estava plotando. Então, eu executei aqui par new é igual a true, aí se eu quiser plotar essa terceira aqui, com plot ao invés do point, eu posso de novo vir aqui e colocar par new é igual a true. Eu ploto essa terceira. Ficou meio fora. Tá certo isso? Tá ao contrário. Tá ao contrário aqui, ó. Tá certo. Agora tá mais errado. Mas ué. Acho que era isso mesmo. Tá visualmente. Acho que é por causa dos números aqui. Deixa eu gerar de novo.
mas... É que estão aleatórios, né? Mas beleza. Também aqui está meio ruim de ver, né? Porque a plot está muito pequena. Os números ficam meio em cima um do outro. Enfim. Então, isso daqui é assim que a gente plota no R. Aí, tem as funções de interpolação. Então, tem o proxfan, e essa função, ela vai... acho que é mais fácil mostrar graficamente isso aqui, na verdade. Eu vou executar esse trecho de código. Melhor, vou executar esse trecho de código aqui. Beleza. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou gerando... então, eu estou gerando um conjunto de pontos, certo? E eu quero... em algumas situações, pode ser que por exemplo, se eu estiver rodando um modelo, e esses dados aqui são dados de input do modelo, esses pontos aqui, né? Então, eu tenho ponto para o dia 1, ponto para o dia 2, ponto para o dia 3, e assim por diante. Mas pode ser que o passo de tempo do meu modelo seja, por exemplo, meio. E aí eu vou cair numa situação aqui que eu quero o passo de tempo, ou melhor, o valor dessa série temporal aqui, né, no ponto meio. E esse valor não existe. Para resolver isso, eu posso interpolar esses dados. É para isso que serve a proxfan. Então, eu criei uma função f aqui, ou melhor, eu chamei essa função aproxfan, e aí eu passo os dados que eu quero interpolar aqui. Então, no caso, eu estou passando o x e o y. O x é o eixo horizontal aqui, vai de 1 a 10, e o y são 10 valores aleatórios, né? Deixa eu ver esse aqui, 10 valores aleatórios normais. Então, aí eu passo aqui, então, o eixo x, o eixo y, e o método que eu quero interpolar. A proxfan tem esses dois métodos, tem o linear e o const. Então, aí ele vai gerar uma função, e aí essa função a gente pode chamar e passar em qual momento a gente quer pegar o valor dessa série temporal. Então, por exemplo, no tempo meio, melhor, 1,5, né? Porque começa do 1. Aí ela responde aqui, menos 0,77. O que ela fez foi interpolar esses pontos aqui para pegar valores que estão entre eles. E aí, se eu plotar isso, deixa eu ver aqui, plotar essa interpolação, aí ele vai mostrar aqui quais os valores que são interpolados. Então, o linear, ele vai só ligar os pontos, né? Vai traçar uma reta de ponto a ponto. O outro método, esse const, que eu coloquei nessa função fc, ele vai vai interpolar, só que ele vai interpolar mantendo o valor constante. Então, vai pegar qualquer valor entre 1 e 2, vai valer a mesma coisa do 1, e assim por diante. Então, são esses dois métodos que são usados, que a gente pode usar no aproxfan. E também tem o método spline. O spline é um pouco mais avançado, mas ele tem esses 3 métodos, FMM, Natural e Periodic. E aí vocês podem ver aqui, deixa eu plotar um por vez para a gente conseguir ver. Então, tá aqui os pontos. Esse daqui é o método FMM, que é o padrão. Ele não está aqui, né? Mas se eu colocar aqui método FMM e plotar, vocês vão ver que não mudou nada. Porque é o método que é usado como padrão. Aí tem o método Natural, que traçou a linha verde, e tem o método periódico. Ele traçou a linha azul.
Eu não sei detalhes sobre esses métodos, mas eles estão no... Se vocês vierem aqui no Help, colocar em Spline, mostra explica o que cada método faz. O FMM. Acho que tem outros métodos aqui também, Riemann. Acontece. Não sei. Enfim. Então, aqui os métodos estão descritos aqui. Tá, então... faltou a legenda aqui, né? Tá. Legenda. É para aparecer, eu não sei porque não está aparecendo. Bem. Isso daqui eu copiei ainda do exemplo do Spline. Não entendi. Enfim. Falar bem rapidinho agora sobre regressão linear e depois vou explicar sobre environment, que é um pouco mais complicado. Não é complicado, mas é um pouco confuso se você for mexer com isso aqui. Mas, tá, regressão linear, eu só vou mostrar como fazer, tá? Não vou explicar, assim, como funciona a regressão linear, porque tem bastante coisa. Precisa de algumas aulas só para isso, né? Pelo menos uma aula. Mas a regressão linear é você traçar uma linha. Bom, deixa eu colocar aqui, deixa eu botar os pontos aqui. Esse aqui. Então, eu li um conjunto de pontos aqui e a gente quer encontrar um modelo linear que reduz o erro quadrático médio entre a linha que eu quero traçar aqui, né, o modelo linear, e os pontos aqui, que seriam medições, né, ou amostras. E, então, na verdade, o que a gente está tentando fazer é pegar qualquer reta que a gente conseguir traçar aqui, vai gerar um erro em relação a esses pontos, né? Se a gente medir a distância desse ponto até a reta, vai dar um erro. Aí, se a gente levar esse erro ao quadrado e somar, ou melhor, tirar a média dos erros, a gente vai ter o erro quadrático médio, e a gente quer minimizar, pegar a reta que minimize. Então, vai ser uma reta mais ou menos aqui, né? Onde estou passando o mouse aqui. Mais ou menos passando entre esses pontos. O modelo linear só consegue traçar retas, obviamente. Então, para criar um modelo linear no R, a gente usa essa função LM. Nossa, eu estou substituindo. Peraí. Estou substituindo a função aqui. Tá, aí eu crio aqui o modelo e... Então, eu vou criar um modelo linear e eu estou prevendo eu quero encontrar o R em função de X. Ou seja, se eu passar um X para esse modelo, eu quero que esse modelo me diga qual o R correspondente. Então, eu vou gerar o modelo aqui, ele já gerou. Só um detalhe que esse modelo linear é bem rápido de encontrar, porque ele pode ser resolvido analiticamente, né? Enquanto existem outros, por exemplo, redes neurais, são bem mais, ou modelos não lineares, são bem mais difíceis de encontrar o erro quadrático, o modelo com menor erro quadrático médio. Aí, se eu vier aqui, eu gerei o modelo, eu posso vir aqui e colocar Summary Model, ele vai mostrar as estatísticas do meu modelo. Então, ele tem aqui o intercepto, que é, que é onde a reta traça aqui no vetor vertical de origem, né? Então, deixa eu plotar aqui, fica mais fácil de ver.
Eu plotei aqui o modelo linear que ele gerou. Para plotar, eu peguei e coloquei aqui o eixo X e o predict. Na verdade, esse predict aqui, eu acho que... Não, na verdade, eu nunca usei muito esse pacote aqui do... Eita. Ok. Eu não usei muito esse modelo linear do R, então eu não sei mexer também, mas você pode vir aqui e fazer predict. Esse predict vai te retornar os valores de y, ou melhor, de R, né? Em função de x. Então, aqui, se x vale 1, ele vai retornar 60. Se x vale 2, vai retornar 61, e assim por diante. Ou melhor, não, desculpa, esse 1 aqui é só índice, ele não é o valor de x. Mas se você plotar isso em função de x, aí ele vai sair correto aqui no gráfico. Tá. Isso aqui retorna a mesma coisa, na verdade. O Luiz que sabe mexer bem nisso aqui, eu não sei mexer tão bem. Então, eu plotei aqui o modelo linear, né? Então, essa é a reta que minimiza o erro quadrático médio, a que melhor se encaixa nesses dados, né? E aí a gente consegue comparar relações entre essas variáveis. A gente consegue ver, por exemplo, quanto a gente consegue explicar dessa variável R pela variável X e se elas são bem correlacionadas, ou seja, conforme aumenta o X, o R aumenta ou não, o quanto eu consigo prever esse R se eu tiver X. Então, tem ele passa todas essas estatísticas aqui. Tem uma página deixa eu passar aqui para vocês. Pera. Bruno, posso só falar um negócio? Oi, pode falar. Não, essa ideia da regressão linear minimizando um erro quadrático é a maneira como a gente aprende, mas é só uma coisa que às vezes pode dar uma iluminada, porque acho que talvez todo mundo, quando tenha estudado isso, pode se perguntar, mas por que não usa... Por que usar o quadrado, né? Uhum. Assim, uma coisa meio incômoda, talvez. Por que não cubo, ou a quarta potência, o valor absoluto, né? Então tem eu fiquei meio assim, o que me iluminou nisso daí foi quando eu percebi que, na verdade, por causa do seguinte: você assume que o y, né, ele vamos dizer, ax mais b. Se fosse só isso, seria a reta, né? Uhum. Mas daí você assume mais um epsilon, que é um erro, né? Como é que se fala? Um ruído, né? Uhum. Então você assume que y é ax mais b mais um ruído. Se esse ruído tiver distribuição normal, com média zero, né? Então você vai necessariamente obter uma regressão desse tipo. Então, eu acho que é uma maneira mais assim natural de entender por que o erro é quadrático, porque na verdade o ruído ele é uma distribuição normal, que é uma distribuição altamente natural, né? Então o erro quadrático ele aparece naturalmente quando você assume que o ruído ele tem uma distribuição normal. Entendi. Então então assim, não vai aparecer cubo, não vai aparecer quarta potência, não vai aparecer valor absoluto, porque aí se você quisesse forçar esse erro, você teria um ruído que obedeceria uma outra distribuição, não normal. Talvez uma distribuição gama de um certo tipo aí, mas não normal, né? Então, eu só achei interessante esse comentário, porque eu acho que o pessoal que às vezes não estuda muito estatística, isso ilumina bem, né? Por que o erro tem que ser quadrático? De onde vem isso, né? Por que não cubo e tal?
Sim, verdade. O Luiz tinha comentado isso uma vez comigo, na verdade, que esse erro quadrático médio está relacionado a esse ruído normal, né? Então, Exatamente. esse próprio ruído que eu usei aqui é normal, né? Vocês viram eu girar ele lá em cima. Cadê? Aqui. Não. Caramba, cadê? Aqui. Então, eu estou girando esse ruído dessa coluna R a partir de Y e eu estou girando esse ruído normal. Se isso daqui fosse uniforme, talvez o melhor, de fato, não fosse usar o erro quadrático médio, né? Talvez fosse o melhor fosse, se eu fizesse isso aqui, para if, talvez o melhor fosse usar o erro médio. O Paulo escreveu alguma coisa, mas eu não consigo ver, porque eu estou no celular, não sei no celular onde é que você vê o chat. Acho que o erro quadrado aí, só para ilustrar também, é que quando você faz, você minimiza o erro quadrado médio, né? Porque, principalmente, se você for pensar, a gente está pensando em ajustar aquilo, né? Então, você vai ter o teu parâmetro que você vai estar estimando, né? Então, esse é um estimador, né? Os mínimos quadrados ordinários. Aí é uma condição matemática para você minimizar. E por que tem que ser o quadrado também? Né? O valor absoluto poderia ser também, né? Mas a gente leva ao quadrado porque você consegue deixar tudo positivo, né? Também. Essa é uma das explicações. Tem razão. Mas ele ser normal, nesse caso, é um pressuposto pro método, pro estimador ali, ele ser lá não viesado, né, ser de mínima variância e tudo mais, respeitar. Né? Então, tem vários pressupostos, né, então, assim, não pode ter multicolinialidade, não pode ter autorregressão, autorrelação, enfim. Bom, são vários pressupostos que, dentro deles, aí, o estimador é ótimo, né, e de mínima variância e, bom, tudo aquilo que estuda na história. Posso falar uma coisa? Pode sim. É o seguinte, quando você erro quadrático, é porque porque aí eu quero fazer, na verdade, um ajuste linear. Eu quero fazer um ajuste que melhor se aproxima da forma linear. Se fosse pensar, por exemplo, no ao cubo, ou, por exemplo, no a quarta, ou logaritmo, sei lá o quê, aí passaria a não ter um modelo linear. Aí seria um outro parâmetro, né? Exatamente. Aí você passaria a ter uma outra curva. E esse é um dos problemas que acontece. E aí o objetivo aí também, e além disso, é porque eu consigo minimizar o erro. Com isso, eu minimizo o resíduo. Não, mas você não poderia supor que você gostaria de ter a forma de uma reta, mas daí a distância, o somatório da distância dos pontos até essa reta elevado à quarta potência, que isso fosse minimizado. Sim, eu acabaria minimizando o momento, nesse caso. Momento. Que acho que o estimador, nesse caso quadrático, é porque daí você consegue fazer, tipo, você tem a tua condição, a condição de primeira ordem e de segunda ordem, né? Baseado nas condições de primeira e segunda ordem, você deriva os momentos estatísticos, aí você tem a condição ótima. É por isso que ele é o quadrado, basicamente. Né? Como a gente... Então, mas... Se baseando só na função... a função perda, a loss function, ela pode ter uma forma muito geral, né? Então, por isso que eu estou falando assim, partindo simplesmente de uma função perda, não é uma motivação suficientemente clara, né? Você poderia usar qualquer coisa a princípio. Então, o que está por detrás não é a naturalidade da função perda, mas como vocês falaram, são... Isso, a gente assume por facilidade de cálculo, na verdade, né? Para você respeitar a sua condição de primeira ordem ali. Você ter um único ótico também, né? Por isso que depende de ser linear, porque daí, mas a própria linear, condição de segunda ordem... Aí vai ser ótimo. Qual que é a natureza de uma condição de segunda ordem?
No final das contas, é porque você quer uma distribuição normal, né? Isso, exatamente, é para respeitar o assumption ali, né? O pressuposto. Helder, você quer falar alguma coisa? Não, é porque assim, eu sempre imaginei, eu não sei se estou certo nisso, que a função, quando a gente faz o erro quadrático, a gente tem uma função que é uma função quadrática, né? E ela é uma função convexa. Então você consegue exatamente. minimizar o erro dela. Exatamente. Então Mas ela não vai importa se você vai você conseguir achar o erro mínimo entendeu? dela. Se ela for normal, né? O próprio Gente, módulo é convexo. na verdade, as duas formas têm seus usos. Bom, pelo menos baseando, eu não sei tanto desse assunto, mas me baseando no que eu sei sobre redes neurais, por exemplo, você tem o erro L2 e o erro L1. No erro L2 você tem o erro quadrático médio, e no erro L1 você tem o erro médio, absoluto, erro absoluto médio. E aí a forma como como esses dois erros vão minimizar a sua função, elas são totalmente diferentes. Uma forma de usar não necessariamente linear. Então, uma forma de usar esse erro absoluto seria você, nas redes neurais, caso você queira minimizar a quantidade de parâmetros, ou melhor, caso você queira minimizar a quantidade de conexões entre neurônios. Então, esse erro absoluto ele vai tender a zerar parâmetros da sua rede, porque tem uma visualização que eu não vou conseguir mostrar para vocês agora mesmo, porque está meio em cima do tempo, mas as duas formas são bem válidas. Esse erro quadrático médio é mais usado para essas questões, para regressão linear e para encontrar erros para gerar os modelos. É mais fácil de usar. E agora, essa história que você falou... Facilita também para encontrar gradiente, né? Porque o gradiente do erro quadrático médio é o erro. Se você tiver lá x menos y ao quadrado, se você tirar a derivada disso, você vai ter x menos y. Então... assim, acho que em última instância, a natureza é bem simples mesmo de encontrar o gradiente. Se você tirar o log da distribuição normal, você tem uma coisa quadrática. E a distribuição normal ela é o limite do teorema central do limite, né? Então é basicamente isso, né? E outra coisa curiosa aí também que vocês falaram é o seguinte: quando vocês falaram aquele negócio de ver os parâmetros, quando você está usando redes neurais, sem querer ou não, vocês estão propondo um método de seleção de variáveis. Sim. É um método, na verdade. A gente pode colocar esse erro L1, ou melhor, essa norma L1, né, como uma adição na rede neural para a gente diminuir a quantidade de conexões entre neurônios, ou seja, zerar o peso das ligações. Aquela coisa... Ele tem essa característica. Que aquelas quinas, aparecem umas quinas, aí aquela imagem do círculo que encosta na quina e... Isso mesmo. Né? É que eu não vou conseguir mostrar aqui, também em cima do tempo, mas é bem bacana mesmo. É bem isso que você falou mesmo. Mas só, comentário só para assim, porque não sei se as outras pessoas já tinham essa pulga atrás da orelha com a regressão linear. Uma coisa meio incômoda, assim, né? Tipo, vamos pegar o quadrado aqui, por quê? Não sei. O cara fala assim, o módulo não é bom porque não é diferenciável, né? Vou falar alguma coisa assim. Mas, no fundo é isso, pelo menos até onde isso aí é uma maneira de você já trabalhar com ajuste linear. Esse o problema é esse, do erro quadrado, quando o pessoal começou assim. Se não me engano, foi o Galton que começou com essa história, de 1890. Começou com essa história de usar o erro quadrado médio para ajustar o modelo linear. Mas, assim, o fato, vamos dizer, de ter uma conexão, de ter um apelo quase que natural mesmo, pelo que
a minha opinião, é a distribuição normal, que é uma distribuição que você encontra na natureza, né? Ela, Sim, tá ligado com a, com é, a, com a distribuição normal. Isso tá ligado também. às vezes, historicamente, não foi Não, feito. historicamente, É. Vou dizer uma coisa para vocês. A distribuição normal foi descoberta primeiro. É. Leva o nome de Gauss, mas na verdade quem descobriu foi Moivre. Mas digo, o processo de regressão linear, provavelmente, quando eles já faziam, talvez seja a motivação falar, vamos pegar alguma coisa aqui que seja diferenciável e que seja razoável. Vamos pegar o quadrado, Sim. então. Quadrado. Aí depois que eles perceberam a conexão com a distribuição normal. Sim, foi. Já tinha a distribuição normal que era conhecida. Tá. É que você tem que ter eu sempre normalidade para atingir a condição ótima, né? Então é um pressuposto ali. Se você não tiver normalidade, o teu estimador não vai ser, nesse caso, ele não vai ter mínima variância, não vai ser ótimo, né? Ah, sim, é verdade, tem isso aí também. Então, é um pressuposto, na verdade. E sim, ele é quadrático porque é diferenciável, daí você, constante de primeira ordem, tira a derivada ali igual a zero, né? E daí você resolve. É fácil de resolver. Sim. Eu sempre racionalizei isso aqui, pensando assim, pontos que estão muito distantes deveriam ter mais pesos do que o restante, porque eles estão muito errados. Mas é a forma que eu sempre pensei, mas de fato. Mas eu acho que esse é o raciocínio. Porque sim, acontece, você está querendo minimizar o erro. Quando você usa o quadrático, você usa uma função convexa. A função convexa, ela tem um mínimo global. Quando você está minimizando ela pelo gradiente, você não vai cair no mínimo local, você vai convergir para o mínimo global. Se você escolhe outro critério para fazer esse erro, você pode ter uma função côncava, e daí você não consegue otimizar ela. Minimizar o erro. Sim. Depende do estimador. Exatamente, esse é o problema da máxima verossimilhança lá, né? Então, É isso que eu ia tem que falar. fazer o gradiente. Então, Mas se você semelhança, aí a coisa muda. aí por isso que tem que ter os gradientes, aí você tem que Isso é verdade. tentar fazer teu gradiente convergir para zero para você garantir que está no mínimo global, né? Só que aí tem um outro problema, que geralmente você não vai... É muito fácil. Por exemplo, se você pegar uma regressão logística, você não vai conseguir um estimador fechado. Eu vou conseguir, assim, soluções numéricas, mas eu não vou conseguir achar um estimador fechado, igual acontece com mínimos quadrados. Exato. É bem difícil, são funções que não se comportam muito bem, né? Isso. Isso é verdade. Legal, discussão bem legal. Só que acho que passou um pouco do tempo aqui. Bom, então, regressão linear... essa discussão foi bem legal, mas, assim, a intenção aqui é só mostrar como que faz a regressão linear mesmo, né? Regressão linear. No R. Tem várias maneiras de fazer, né? Tem várias maneiras de fazer isso no R. Eu conheço essa. Mas, de qualquer forma, eu vou passar aqui um link no chat, que ele tem uma explicação mais a fundo da regressão linear e todas essas estatísticas que ele passa aqui para a gente. Vou colocar aqui também, para depois passar esse material para vocês. Mas esse aqui é o resuminho de como fazer. Está passando o tempo aqui, mas eu vou falar rapidamente aqui de environment, porque é uma coisa que a gente se depara muito, mas às vezes a gente não tem certeza de como funciona. Então, só vou dar uma ideia de como isso aqui funciona, e caso vocês tiverem dúvidas, depois vocês perguntam. Mas o R, toda pacote ou função no R, ele vai ter um environment. Partindo do environment base, que vai ter todas as funções base do R, então tem os operadores aqui, tem um monte de sCharacter, sList, sDate, tem várias funções base do R. Então, partindo disso, bom, na verdade tem um acima do base ainda, que é o empty-env. Peraí, deixa eu só... empty-env, deixa eu colocar aqui... acontecendo aqui?
parent env, base, env. Ó, é o empty env. Então, e se eu fizer o global env aqui, parent env, global env. Opa. Não, é isso mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o parent do global env. O global env é esse environment que eu estou aqui, que eu tenho várias variáveis definidas, né? Então, é o escopo de onde eu estou trabalhando. Então, qualquer variável que está aqui no global env, eu consigo pegar aqui e pegar o valor dela. Qualquer variável que está acima de global env, ou seja, que é pai de global env, eu também consigo resgatar. Então, todos esses outros pacotes aqui, eles estão definidos em uma hierarquia. Então, se eu vier aqui e fizer parent do global env, então se eu pegar o environment que é parent desse environment aqui global, eu vou encontrar aqui que é o ggplot2. Se eu pegar o parent do global env, eu vou vir aqui RStudio. Ele deve estar aqui em algum lugar, ou não? Não, acho que não, ele está escondido. Se eu fizer isso aqui de novo, parent, env, Busquei. aí ele vai pegar aqui stats, aí ele vai vir aqui e pegar stats. Então, se eu for fazendo isso, eventualmente, eu vou chegar no base, e aí acima do base tem o empty env. O empty env não tem nada. Então, se eu fizer aqui empty env, se eu pegar as variáveis que tem dentro desse empty env, vocês vão ver que eu não tenho nada. Se eu tentar pegar parent do empty env, ele não tem parent. Então, empty env é o topo de tudo. E aí eu consigo resgatar também, se eu tiver aqui no global env, por exemplo, eu consigo resgatar variáveis de qualquer environment que tiver acima dele. Então, eu posso pegar variáveis do ggplot2, do stats, do graphics, do base, qualquer uma dessas variáveis, porque elas são todas parent, em algum nível de hierarquia, são parent do env, né? Então, sei lá, esse daqui é avô do env. Enfim. Aí, toda função que eu gerar no R vai ter um environment embutido. Ou melhor, não é toda... Ó, deixa eu tentar explicar isso melhor. Eu estou criando uma função aqui, certo? Eu criei essa função f. Quando eu executar essa função, ela vai criar um environment novo. Então, se eu executar f aqui, ela vai criar um environment, e aqui eu estou printando algumas coisas sobre esse environment. Estou printando o nome desse environment, ou melhor, o ID dele, né? Quem precisar sair, pode sair, tranquilo. Eu estou passando um pouco do tempo aqui. Não é tão importante essa parte aqui. Então, aqui eu estou printando o nome do environment, e eu estou printando as variáveis que tem dentro do environment. Então, o que aconteceu aqui? Quando eu executei esse f, ele começou a executar essa função, e aí ele criou um environment para essa execução dessa função. Se eu executasse outra vez essa função, vocês vão ver aqui que ele criou outro environment, ó, com outro nome. E se eu executar de novo, ele vai criar outro environment. Então, cada execução de função vai ter um environment, não cada função. Não é essa função aqui que tem environment, sim as execuções dela. Aí, é o seguinte, esse environment dessa execução, dessa função, vai ter todas as variáveis que estão sendo declaradas dentro dela. Então, por exemplo, ela vai ter essa variável A. Ó, se eu dou ls environment, o ls ele lista todas as variáveis que estão dentro daquele environment. Aqui, por exemplo, se eu der ls global env, ele vai listar todas as variáveis que estão dentro do global env. Então, aqui no caso, eu estou dando ls do environment dessa execução da função. Sempre que eu faço environment, assim, eu vou pegar o environment
atual, né? Então, como esse environment está dentro dessa função, ele vai pegar o environment dessa execução dessa função. E aí vocês conseguem ver que quando eu dou ls desse environment aqui, ele printa as variáveis que estão dentro do environment dessa execução aqui, dessa função, que é o A. Então, aqui eu estou setando A igual a 1, e vocês vão ver também que ele não pegou essa variável B. Essa variável B eu estou setando com 2 setinhas. Essas 2 setinhas, elas vão sempre setar uma variável qualquer no primeiro parent que tiver uma variável de mesmo nome. Então, por exemplo, imagina aqui que eu tenho até o globalenv, tá? O globalenv é o limite. Então, se eu tivesse dentro de algum outro environment e chamasse essa f, então, por exemplo, eu tenho aqui uma outra função aqui, f2. E aí eu chamo essa f, e essa função tem uma variável b, deixa eu limpar isso aqui. Quando eu chamar essa f2, em teoria, não é para gerar... Não, pera, eu gerou um b aqui? Pera. Gerou a função f2 vazia. Estranho. O que me lembra era para ele... não, desculpa. O environment não é onde as funções... O parent da função não é o parent de onde ela é executada, é o parent de onde ela é criada. Então, se eu criei a função f dentro de f2, o environment parent da função f vão ser os parents vão ser os environments de f2 quando ela for executada. É um pouco confuso isso, tá? Então, se vocês não entenderem totalmente, não tem tanto problema, mas é só para vocês terem uma noção de como... Porque, assim, o R inteiro é estruturado em cima disso. Então, de novo aqui, eu vou limpar aqui as variáveis. Deixa eu executar isso agora. Tá, agora, aí sim. Agora, o B, ó, eu setei com 2 setinhas. Deixa eu colocar, na verdade, aqui 3. Aí eu vou, aqui no final também vou dar um ls, peraí, ls, int_b. Então, se eu não chamar o f aqui, se eu não tiver essa chamada aqui, a gente vai ter b igual a 2, né, porque você tem essa variável b com 2, aqui dentro do environment de f2. Se eu executar f, aqui dentro de f2, então eu vou, ele vai printar, deixa eu pegar isso aqui. Se eu executar o f, aí ele vai colocar 3. Por quê? Porque ele pegou aqui o primeiro parent de f, que tinha uma variável b, melhor, que tinha uma variável b, e setou esse valor 3 nessa variável. Então, dentro da função f, dentro do environment de f, ele não criou uma variável b, ele criou no environment de cima. Se essa f2 não tiver uma variável b, aí o que vai acontecer é que ele vai criar o b aqui fora. Então, ele vai olhando em todos os parents de f até chegar no globalenv. E quando ele chegar no globalenv, não tem mais ninguém acima, ele não vai procurar mais ninguém para cima, ele vai setar aqui. Então, no geral, a gente usa essas 2 setinhas para fazer testes, na verdade, não é uma boa prática. Mas só para vocês saberem o que acontece se vocês usarem 2 setinhas. Ela tem seu uso, assim. Geralmente o uso é gambiarra, mas pode ser que não seja gambiarra, pode ser que seja um uso válido. Enfim. Então, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Acho que é isso. Acho que não faltou falar nada de environments.
toda função, então, vai ter um conjunto de variáveis que estão atreladas a ela, que vão estar dentro desse environment da execução da função. Uma coisa que é importante aqui, por que toda função vai ter seu próprio environment, né? Por que toda execução da função vai ter seu próprio environment? Por que uma função não tem um environment? Ou seja, se eu tivesse f aqui, ó, f, ela não vai ter um environment embutido. Ela só vai ter um environment quando eu executar ela. Isso acontece porque, imagina o caso aqui que você está gerando uma variável aleatória. Deixa eu ver, run if, print qualquer coisa aqui. Variável aleatória, vou colocar aqui. Aí eu executo esse f. Eu fiz. Aí eu executo esse f. Beleza, aí ele pegou aqui e gerou um environment, e tem essa variável var, e ela tem um determinado valor. Se eu executar essa função de novo, essa variável var agora vai ter outro valor. Então, essa variável var, ela não vai ter sempre Então, a gente vai ter que ter vários environments que vão guardar os diferentes valores dessa variável var. Porque se a gente tivesse um environment só, a gente não teria como ter execuções diferentes dessa função, né? Esse é o motivo por isso que a gente tem o environment da execução da função e não da função em si. Isso daqui funciona de forma bem parecida, na verdade, no Python, tá? Só um detalhe. Uma observação. Mas acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário... Eu acho que... Eu não tenho impressão se no Python dá para fazer também, que no R, uma coisa que, pelo menos eu ouvi falar, nunca me aprofundei nisso, que você consegue passar uma função como se fosse uma variável, assim, né? Para uma outra função, e daí você consegue, vamos dizer... Sim. Às vezes, ir refinando uma função. É o que eu fiz aqui em cima, né? Laplace é uma função e eu estou passando uma função como parâmetro. Isso, então, exatamente. No Python dá para fazer isso também? Tá. Uhum. Inclusive o Python, na verdade não dá para declarar funções assim no Python. Sempre que você... no Python tipo só um F, assim, né? Na verdade, só mudando aqui de assunto rapidinho para explicar essa questão, para definir uma função no Python, você faria isso aqui, f, e aí 2 pontinhos, e aqui você colocaria o que a sua função faz. Então, sei lá, return x ao quadrado. Pera, onde é que você está escrevendo? E aqui. E... Se você quiser passar uma função como parâmetro para outra função no Python, então, sei lá, se eu tenho f2 aqui, e eu quero passar uma f, eu teria que ou declarar ela antes, dessa forma aqui, ou eu posso usar um negócio que chama lambda function, que na verdade é uma forma de fazer isso aqui, que a gente faz no R usando essa function, sem precisar atribuir ela a uma variável, né? Porque aqui eu estou atribuindo a função, essa função aqui, a variável f. Mas se eu não quiser atribuir essa função a uma variável no Python, eu faria lambda x, e aí x ao quadrado. Então, isso daqui é o parâmetro, isso daqui é o que está entre parênteses aqui, e o que está depois de 2 pontinhos é o retorno. Então, é assim que a gente faz no Python para passar uma função com parâmetro. Ou a gente passa esse f, ou a gente passa o lambda. Entendi. Mas, só a gente desviou um pouco aqui do objetivo da aula, né? Mas beleza. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta?
Bom, acho que... eu não estava vendo o chat aqui. Acho que é isso então, né? Eu passei bastante do tempo, gente, desculpa. É que a gente acabou ficando bastante tempo no exercício, né? Mas... Então é isso. Aí qualquer coisa que vocês quiserem, vocês chamam também, eu posso explicar. Beleza? Beleza. Então até mais. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Boa noite. Boa noite.